Valeu. Boa noite, pessoal. Eu vou seguir então aqui agora com a parte técnica. Sejam bem-vindos aí. A ideia é eu vou sempre dar uma introdução da prova individual, e depois a gente abre para dúvidas do individual. Prova 1 de times, dúvidas, prova 1 de times, e a gente segue dessa maneira nas 4 provas, ok? Então, eu vou soltar o videozinho aí para vocês da prova 1. Da categoria Elite Seletiva TCB 2024. A cada 3 segundos por até 10 minutos, o atleta deve executar Unbroken Single Kettlebell Hang Snatch. Nessa prova, a cada 3 segundos, um sinal sonoro será soado dentro da arena, onde o atleta deve realizar uma repetição válida de Single Kettlebell Hang Snatch até 10 minutos. Após finalizar a repetição, o atleta deve permanecer e descansar com o kettlebell acima da cabeça, com o cotovelo estendido até o início do próximo soar sonoro. Durante toda a prova, apenas uma troca de mãos será permitida. Boa prova a todos! Então, vou falar para vocês aí sobre a prova 1. O descritivo da prova para a maioria das categorias, né? É igual a gente disse ali no vídeo. A cada 3 segundos, um sinal sonoro para Single Kettlebell Hang Snatch. Para as categorias 50 mais feminino, 55 mais masculino e sub-15 masculino, o movimento cobrado vai ser o de Single Kettlebell Hang to Overhead. Sobre o flow dessa prova. Nessa prova, nós teremos 36 atletas dentro da arena, tá? Então ela vai estar dividida pela metade, e esse daqui é o desenho exato de uma das raias. Então eu vou ter ali 2 atletas, um de frente para o outro, isso desenhado na arena inteira. Nessa prova, os atletas eles iniciam exatamente na frente do seu kettlebell. A gente vai ter uma contagem regressiva de 3 apitos, e a partir do 4º apito é que a prova começa igual para todos os atletas, tá? Então, desde o primeiro soar sonoro, eu preciso ter uma repetição válida de Kettlebell Hang Snatch, e eu preciso ter uma nova repetição válida a cada 3 segundos, ok? Esse é o desafio dessa prova. O descanso dessa prova é com o kettlebell obrigatoriamente na posição de overhead, então o kettlebell precisa sempre permanecer na posição acima da cabeça, para que a prova do atleta continue. O diferencial dessa prova é que você, atleta, não pode receber nenhum no-rep durante a prova. Recebi um no-rep, a prova acaba para mim nesse momento. Você vai começar com um dos seus braços, fazendo os movimentos, vai fazer o máximo de repetições possíveis, e com apenas uma troca permitida durante toda a prova, você completa o máximo de repetições com o segundo braço, tá? Isso em até 10 minutos. O resultado dessa prova vai ser o máximo de repetições feitas dentro dessa janela de 10 minutos, ok? Então, a cada 3 segundos eu tenho uma repetição a ser validada, do instante 0 até o minuto 10, tá? Então, durante toda a prova ali, eu tenho até 201 repetições possíveis. Dentro dos exemplos que a gente colocou ali, se o atleta trabalhou por 4 minutos e 36, recebe 93 pontos, por 7,27, 150, e se ele finaliza a prova, se ele faz uma repetição válida do instante 0 até o minuto 10, a gente tem 201 pontos possíveis dentro dessa prova. Ok? Padrões de movimento. Para o Single Kettlebell Hang Snatch, o movimento para a primeira repetição dessa prova, o atleta ele pode tirar o kettlebell direto do chão, não tem problema para poder fazer a primeira repetição, e a partir das próximas, o kettlebell ele precisa da posição suspensa e para cima da cabeça num movimento único, tá? O kettlebell, pro kettlebell snatch, hang snatch, eu não posso ter uma pausa dele no ombro, eu não posso ter esse movimento feito em 2 momentos, então num movimento único. A mão que não trabalha não pode tocar o meu corpo em nenhum momento. E na finalização do meu movimento, o kettlebell ele precisa descansar no antebraço do atleta, tá? Ele não pode ficar com a massa, com a bolinha dele ou na horizontal para cima, é sempre da horizontal para baixo, descansando no antebraço do atleta. Uso de strap, gripe, luva, bandagem ou qualquer outra coisa nas mãos
não serão permitidas, ok? A gente vai ser, obviamente, rígido com isso, então nenhum tipo de esparadrapo ou proteção vai ser permitida durante essa prova. É a critério do atleta ter a técnica correta ali durante a execução do movimento, tá? Na finalização, né, no topo do movimento ali, para que a repetição seja validada, braço, quadril, joelho e o corpo do atleta precisa estar totalmente estendido, ok? Pro movimento de kettlebell hang to overhead, a única diferença é que eu posso sim, para essas 3 categorias, ter uma pausa do kettlebell nos ombros na descida. Então, se eu quiser fazer um clean e fazer um jerk, ok, isso é um movimento válido, tá? Essa é a única diferença aí dos 2 movimentos, mas a obrigatoriedade de ter uma repetição válida dentro dos 3 segundos se mantém para todas as categorias. O objetivo dessa prova é não tomar um no-rep e conseguir fazer o máximo de repetições possíveis. Então, esse quadro aqui é muito importante. Esses são os principais pontos que podem levar um atleta a ter a prova encerrada por no-rep, tá? Então, se eu inicio a minha repetição sem ter o cotovelo estendido na parte baixa, se na hora de conectar os movimentos o meu cotovelo está flexionado, eu perco a minha repetição. Eu tenho um no-rep, a prova acaba para mim. Se a mão que não trabalha está encostada nas costas, na perna ou em qualquer outra parte do corpo, eu perco a minha prova encerrada. Se o kettlebell toca a cabeça durante o movimento, se eu flexiono meu cotovelo antes do novo sinal sonoro, então se eu antecipo a minha próxima repetição, eu perco também a minha prova. Se eu não finalizo a repetição com o corpo totalmente estendido, se eu estou ali com o meu joelho flexionado, descansando, eu perco a minha prova. Isso são pontos que fazem a prova do atleta ser encerrada. E se na finalização do movimento o kettlebell estiver com a massa na horizontal para cima, tá? O kettlebell precisa estar repousando ali no antebraço do atleta. E nós temos, além dessas regras que já foram lançadas, 3 informações importantes para acrescentar para vocês para essa prova. Como o movimento ele precisa ser unbroken e o descanso é em cima, entre repetições eu só posso ter um swing, eu só posso ter um balanço na parte baixa do movimento. Se eu tiver 2, inclusive na troca de mãos, eu perco a minha prova. A minha prova é encerrada nesse momento, tá? Ajudar a descida do kettlebell com a mão que não está trabalhando. Essa regra é a única que nós alteramos do nosso livro de regras atual. Nós não iremos mais permitir, tá? O movimento ele precisa ser fluido, unbroken, e essa pausa com a segunda mão quebraria isso. Então é a única mudança. E tocar o kettlebell nos ombros na descida do movimento também é um no-rep, vai ser considerado um no-rep e também encerra a prova do atleta. É uma prova diferente, fora de qualquer padrão, e a gente está usando aqui as regras mais condizentes ao esporte do kettlebell mesmo. Sobre o magnésio, ok, tá? Vocês podem passar, pode chegar já com magnésio dentro da arena, sem nenhum problema, mas o esparadrapo não vai ser permitido em nenhuma parte das mãos. Sobre essa prova, dúvidas da categoria individual? Exatamente, Andressa. No próprio regulamento a gente já previu isso, colocando apenas a munhequeira e o magnésio. Então isso vai ser mantido. A única coisa que nós alteramos foi a ajuda do kettlebell na descida entre repetições. Sobre a troca de mãos. A troca de mão, ela precisa ser feita entre repetições, depois de ter uma repetição válida. Pode ser no meio do caminho, não tem problema, só que ela precisa ser feita dentro da janela de 3 segundos e tendo apenas um swing sendo feito. Não, você pode fazer o swing sim, Bruno, você não pode fazer 2 swings. Por ser uma prova unbroken, a hora que você desce,
trocando de mão, você aproveita esse balanço para já fazer a sua próxima repetição. Dentro da arena, sobre a contagem, né? Como que vai funcionar a contagem? Nós teremos nas caixas de som um sinal sonoro que vai soar uniforme igual para todos os atletas, em alto e bom som, para que não reste dúvidas quanto ao apito exato para execução da prova, tá? Então a gente vai ter vai ser uma música, né? Um áudio em que 3, 2, 1 vai ser um som. A partir do primeiro soar sonoro, no instante zero ali, a gente tem o início da prova. A cada 3 segundos, sempre o mesmo bip. E o último bip de 10 minutos é um bip diferente também. Então, uma contagem regressiva para todo mundo, e a partir do instante zero começa a prova. Pode trocar de mão com o kettlebell em overhead depois do início da próxima repetição, né? Então eu fiz uma repetição válida, espero o soar sonoro, aí sim eu troco de mão. Aí tudo bem, onde esse kettlebell vai estar para troca de mão. Sim, a categoria sub-15. A categoria sub-15 é o kettlebell hang to overhead. Então você pode ter o movimento feito em 2 tempos, sim. O descanso, Giovana, é com o kettlebell acima da cabeça na posição de overhead, dentro da sua janela de 3 segundos. Esse é o descanso. A troca de mãos precisa ser feita entre repetições a serem validadas, dentro sempre das janelas de 3 segundos. Então, se eu fiz uma repetição dentro de uma janela de 3 segundos, vou trocar na próxima janela, eu tenho que conseguir trocar de mão, fazer apenas um swing e colocar esse kettlebell acima da cabeça dentro da janela de 3 segundos. Não. A primeira repetição ela pode ser tirada até do chão, tá? Igual eu já falei. E daí no movimento único acima da cabeça já considera como primeira repetição válida. Bem, acho que a maioria das perguntas foram respondidas. Vamos seguir então com times. Qualquer coisa a gente volta depois. Os times das seletivas TCB 2024. Essa prova consiste em um máximo de repetições unbroken de synchro single kettlebell hang snatch para a primeira dupla mista e o máximo de repetições unbroken de synchro single kettlebell hang snatch para a segunda dupla mista. Nessa prova, cada dupla formada por um homem e uma mulher terão a chance de realizar o máximo de repetições unbroken de synchro single kettlebell hang snatch apenas uma vez. O descanso é permitido apenas com o kettlebell acima da cabeça, na posição de overhead. Durante toda a prova, apenas uma troca de mão por dupla será permitida, e ambos devem alterar a mão ao mesmo tempo. Boa prova a todos! Sobre a prova de times. Deixa eu só responder a pergunta do Bruno aqui. No início teremos uma contagem de 10 segundos, aí do 0 ao 3 eu faço a primeira rep. É isso mesmo, Bruno. A contagem sonora vai ser dos últimos 3 segundos. Então, 3, 2, 1, serão 3 bips seguidos. No bip 0, um bip diferente, que já é o bip da prova.
Daí eu posso tirar esse kettlebell do chão e fazer a minha primeira repetição, e a partir daí começa a minha série unbroken. Então, times. O máximo de repetições unbroken para a primeira dupla mista. Assim que eles finalizarem todas as suas tentativas, entra a segunda dupla. Sobre o flow da prova, para essa prova nós teremos os 18 times dentro da arena, e para cada time serão usadas 2 raias, tá? Então, os primeiros 4 atletas do lado esquerdo são a mesma equipe, os 4 atletas do lado direito são da mesma equipe. Começa um homem e uma mulher. Para a categoria times, como a gente não tem a obrigatoriedade dos 3 segundos, então os atletas que vão começar a prova começam de costas para o seu kettlebell. Ao som da buzina, 3, 2, 1, valendo, eles viram e começam a sua sequência unbroken, tá? A dupla realiza o máximo de repetições sincronizadas que conseguir, tendo direito a uma troca de mãos também, tá? O descanso obrigatório em cima com o kettlebell na posição de overhead. A diferença aqui é que os no-reps não encerram a prova daquela dupla, tá? São apenas movimentos não contabilizados. Então a primeira dupla faz isso, troca a mão, a troca de mãos precisa obrigatoriamente ser ao mesmo tempo. Finalizaram as suas tentativas, eles trocam. A segunda dupla avança, a primeira recua e eles fazem o mesmo flow de prova, tá? O resultado dessa prova é a soma de movimentos válidos realizados de maneira unbroken e sincronizada por cada uma das duplas. Então, se a primeira dupla fez 63 e a segunda 84, o resultado desse time é de 147 repetições, ok? Sobre padrões de movimento. O movimento precisa ser sincronizado. Então, a repetição ela vai ser contada sempre com o kettlebell na posição de overhead quando ambos estiverem desse jeito. Para a categoria de times, existe sim a obrigatoriedade do movimento ser em suspensão, ser em hang, desde a sua primeira repetição. Então, atletas de costas, 3, 2, 1 valendo, eles viram, fazem um deadlift, marcam a sua primeira repetição e a partir daí começam a sua sequência de movimentos sincronizados. A única coisa que faz com que os atletas precisem sair é se esse kettlebell for em algum momento para o chão. Kettlebell no chão, os atletas saem e entram a segunda dupla, tá? Sobre o padrão de movimento, o mesmo dos individuais, tá? A mão que não trabalha não pode ter contato com nenhuma parte do corpo, se não é considerado um no-rep para dupla. Apenas um swing deve ser feito entre repetições, até mesmo na hora de troca de mãos. Se eu fiz 2, a minha próxima repetição é um no-rep. Daí eu entro num ritmo de fazer sempre um swing a cada repetição. Uma troca de mão permitida. Sobre grip, strap, luvas e afins, também não será permitido para nenhum atleta. E durante a finalização do movimento, o kettlebell ele descansa, ele repousa ali no antebraço do atleta. O sincronismo, que é a parte importante dessa prova, é quando os atletas estão estendidos, braço, quadril, joelho totalmente travado, com o kettlebell claramente sobre o meio do corpo do atleta, quando visto ali em diagonal. Essa é a nossa referência de finalização de movimento, tá? Receber um no-rep ok, desde que o kettlebell não faça contato com o chão em nenhum momento. Uma coisa importante que eu não falei dos individuais, mas que vale para os individuais e para os times. Se na hora que a minha prova acaba, se esse kettlebell é solto no chão acima da altura dos meus joelhos, eu perco a minha última repetição válida, tá? Eu recebo um no-rep, isso para as duas duplas ou para os individuais. E se esse kettlebell é lançado e atinge alguém, independente do motivo, independente da intensidade, se ele acerta o meu coleguinha de treino, o meu judge, um fotógrafo dentro da arena, o atleta ou a equipe que fizer isso está desclassificado, tá? Automaticamente desclassificado, sem direito a nenhum tipo de recurso nesse tipo de situação, ok? Dúvidas sobre prova 1, times ou individuais? Vamos lá.
Nada, Fábio. Nenhum tipo de proteção nas mãos. Mão livre é direto em contato com o querubel. Categoria Team Sub-15, se o atleta quiser, ele pode não descer o querubel na linha do ombro, é obrigatório sair do ring. Acho que são situações diferentes. Ele precisa ser em suspensão, né? Ele não pode tocar o querubel no chão entre as repetições, mas ele não precisa tocar no ombro. Ele pode fazer um querubel snatch desde o início da prova, tá? É uma opção se ele quiser parar no ombro. Bem, vamos lá então, prova 2. Uma dupla pode usar a mão direita e a outra esquerda. Ou as mãos precisam ser direita e esquerda. Danilo, mãos iguais. Por favor, facilita a vida do seu judge, tá? Então, sempre mãos iguais e troca feita ao mesmo tempo. Bora lá, prova 2.